Raciocinando, vou encontrar solução de todos os males da humanidade. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Hoje, para acertar, tem que raciocinar. É isso. Tem que raciocinar. Porque o raciocínio é que pode resolver todos os males da humanidade. O raciocínio evitará o holocausto nuclear. Porque todos com raciocínio desenvolvido passarão a ficar ligados ao verdadeiro Deus. Está passando horas difíceis, porque a humanidade não sabe que a natureza mudou de fase em 1935. A fase hoje é racional e não do pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para a lapidação dos pensadores, preparar os pensadores para a fase do terceiro milênio. Por isso, no mundo inteiro já existe mais de 80 milhões de leitores de cultura racional. E só o desenvolvimento do raciocínio é que resolve, porque a fase é racional. Como essas pernas? Só fazer peito, mesmo se o senhor não falar nada? É a mensagem que eu tenho para dar para toda a humanidade. Para que todos fiquem enriquecidos pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. O pensamento é a discórdia, o raciocínio é a concórdia. A discórdia por quê? Discordando uns dos outros.
E a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos. E a humanidade vive em conflito consigo mesmo. Como vive hoje em dia, todos com medo de tudo. Com medo até de uma guerra nuclear. O comportamento da natureza. Até 1935, quem regia a natureza era a energia elétrica e magnética. A natureza mudou de fase e agora quem está regendo a natureza é a energia racional. A energia do nosso verdadeiro estado natural. Que toda a humanidade é daqui. Toda a humanidade é daqui. Agora, na cultura racional, vamos saber como viemos parar aqui. E perdemos o direito de viver por estar fora do nosso verdadeiro estado natural. E por perder o direito de viver, somos escravos da matéria. E por isso, temos que trabalhar para sobreviver. Porque somos escravos da matéria. E a matéria, por ser um conjunto de ruínas, por si mesmo se destrói. Hoje vamos saber como voltar aqui ao nosso estado natural e como sairmos daqui do nosso verdadeiro estado natural. E Deus, o verdadeiro Deus, é uma energia superior a todas as energias. É um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O que fez todos esses corpos de energia, de massa cósmica. Hoje todos vão saber como descemos e vão saber como voltar ao seu estado natural. Temos 4 mecânicas. A primeira mecânica é feita pela energia magnética. A segunda mecânica é feita pela energia elétrica. E a terceira mecânica é feita pelo habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E a cultura racional, os livros de cultura racional, está tratando de desmaterializá-lo. Depois de desmaterializá-lo, ele volta ao seu estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Depois de desmaterializado, ele está pronto para voltar para o seu estado natural. E assim será feita a verdadeira salvação da humanidade. Todos voltando ao seu verdadeiro estado natural pelo desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é a razão da vida. E o verdadeiro Deus também é uma mecânica, dona dessas 3 mecânicas.
o que rege toda a humanidade. Hoje todos vão saber de onde vieram e para onde vão. E para onde irão se não conhecer cultura racional? Porque a natureza é de transformações. A nossa categoria é de bicho racional. E por estarmos nessa categoria, a humanidade vive como bicho, brigando uns com os outros e destruindo uns aos outros. E da categoria de bicho racional, a pessoa se transforma para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Então, aqui está como voltar ao seu estado natural. E como foi que saíram fora do seu estado natural e vieram parar aqui sem direito de viver? Porque na matéria todos têm que trabalhar até morrer para viver. E assim está esclarecida a história da humanidade, de onde viemos e para onde iremos, e para onde estamos arriscados a ir, todos aqueles que se recusam a conhecer o que é cultura racional. O mundo atravessa horas difíceis porque a humanidade não sabe que há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. E por isso aí são os desacertos. Porque terminou a fase do pensamento. O pensamento deixou de funcionar. E por isso, a natureza, quando terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. Causou o enfraquecimento do pensamento, causou desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira. A liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. Porque a fase do pensamento terminou, o pensamento não pôde resolver mais nada. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortalidade. Porque a fase do pensamento terminou. E outros, o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco se tornaram monstros. São os que estão cometendo essas monstruosidades. E que existe muitos. Não sente mais o que faz. Porque secou o pensamento, seca o sentimento. Não sente mais o que faz. E todos
por viver desconhecido de si mesmo, é que desconhece a causa de tudo isto que está se passando no mundo, porque não há efeito sem causa. Existe uma causa. A causa é o seguinte: a natureza mudou de fase. Da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Só quem pode resolver o desequilíbrio moral, físico e financeiro, e a falência moral, física e financeira, e a liquidação moral, física e financeira, é o raciocínio. Só quem pode resolver o desrespeito é o raciocínio. Só quem pode resolver a violência é o raciocínio. Só quem pode resolver o terror é o raciocínio, porque a fase é racional. A fase é do desenvolvimento do raciocínio. Só quem pode resolver as guerras é o desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. E o pensamento é a discórdia, do raciocínio a concórdia. Raciocinando, vão encontrar solução de todos os males da humanidade. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Hoje, para acertar, tem que raciocinar. É isso. Tem que raciocinar. Porque o raciocínio é que pode resolver todos os males da humanidade. O raciocínio evitará o holocausto nuclear. Porque todos com raciocínio desenvolvido passarão a ficar ligados ao verdadeiro Deus. O mundo está passando horas difíceis porque a humanidade não sabe que a natureza mudou de fase em 1935. A fase hoje é racional e não do pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para a lapidação dos pensadores, preparar os pensadores para a fase do terceiro milênio. E por isso, no mundo inteiro,
já existe mais de 80 milhões de leitores de cultura racional. E só o desenvolvimento do raciocínio é que resolve, porque a fase é racional. Cruza as pernas. Só fazer take. Mesmo se o senhor não falar nada? É a mensagem que eu tenho para dar para toda a humanidade. Para que todos fiquem enriquecidos pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. O pensamento é a discórdia, o raciocínio a concórdia. A discórdia por quê? Discordando uns dos outros. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e a humanidade vive em conflito consigo mesmo, como vive hoje em dia, todos com medo de tudo. Com medo até de uma guerra nuclear. Hoje estão conhecendo a razão da vida. A razão da vida é racional, porque todos têm raciocínio. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Esta é um esclarecimento para o povo de todo o universo. Essa não, esse. Esse. Grava de novo. Hein? Fala de novo. Esse. Esse é um esclarecimento para todo o povo de todo o universo. A solução da vida já chegou na Terra desde 1935. Porque a natureza mudou de fase. E por isso, com o pensamento, estou encontrando dificuldade em solucionar os problemas da vida dos pensadores. E por isso, está aí o desequilíbrio moral, físico e financeiro,
por a fase do pensamento determinado, não tem solução. Sai a falência moral, física e financeira, e para os pensadores não tem solução. Sai o desequilíbrio moral, físico e financeiro, e para os pensadores não encontram solução. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. O desrespeito causou a violência. Não, o desrespeito ainda, vamos? A violência causou o terror. E os pensadores encontrando dificuldade no pensamento para resolver todos esses problemas que estão destruindo a humanidade. O terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por não encontrarem solução no pensamento dos problemas que vêm destruindo a humanidade, o pensamento está falido. A falência do pensamento, porque entrou na Terra a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque somos de raça racional e por isso estamos nessa classe de animal racional. Com o raciocínio desenvolvido, a humanidade encontrará na Terra um paraíso racional. Mas para desenvolver o raciocínio, é preciso conhecer cultura racional. Porque o pensamento faliu. E os pensadores não encontram solução para os problemas que vêm destruindo a humanidade. Isso, sem trabalho. A vida só tem solução com o desenvolvimento do raciocínio. Todos vão encontrar a solução de seus problemas. Porque o raciocínio equilibra. O raciocínio une a humanidade. E o pensamento divide a humanidade. No pensamento, a discórdia, discordando uns dos outros. E no raciocínio, a concórdia.
A discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos. Vive a humanidade em conflito consigo mesmo, temerosos de uma guerra nuclear. Todos vivem com medo de tudo e com medo de todos. Porque está aí a fase da era do fogo, a fase de salve-se quem puder e se puder. E a solução de tudo isto está no desenvolvimento do raciocínio. Porque o pensamento faliu. E por o pensamento estar falido, não encontram os pensadores não encontram soluções satisfatórias para resolver os problemas que vêm destruindo a humanidade. Hoje todos têm que passar a se conhecer, porque o único problema da vida de todos é a humanidade viver desconhecida de si mesma. Não saber dizer o porquê que esse mundo existe, não saber dizer o porquê nasceu em cima dessa terra, não saber de onde veio e para onde vai. Não saber a causa do sol, não saber a causa da lua, não saber a causa das estrelas, por isso que eu boto aqui que fica mais fino. Não saber a causa da terra, não saber a causa da água, não saber a causa dos vegetais e dos animais. Porque a humanidade vive desconhecida de si mesma. E por isso não há efeito sem causa. Se existe sol, é porque existe a sua causa. Antes de ser sol o que era, antes de ser lua o que era, antes de ser estrela o que era, antes de ser água o que era, antes de ser terra o que era, antes de ser vegetais o que era, antes de ser animais o que era. Porque a humanidade vive desconhecida de si mesma. E todos esses feitos do pensamento e da imaginação foram feitos para a lapidação da humanidade. E por isso, todos são sofredores, porque estão sendo lapidados por essas duas energias. E somos destruídos por essas duas energias.
Hoje, a vida tem solução que está no desenvolvimento do raciocínio, a solução da vida definida e definitiva. Nós aqui somos escravos da matéria. Temos que trabalhar para a nossa sobrevivência. Tem o direito de viver. Então a humanidade vai saber que não tem direito de viver porque está fora do seu verdadeiro estado natural, que é esse, de energia, de massa cósmica. Porque Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. Nós somos daqui e não daqui. Se fôssemos daqui, seríamos eternos. Por isso a matéria é um ser simbólico de vida passageira e provisória. E tudo é simbólico. A ciência filosófica e científica é simbólica. As filosofias são simbólicas. Tudo foi feito pelo pensamento e a imaginação, que tem princípio e tem fim. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, que estão com os livros de cultura na mão, conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como saíram daqui do seu verdadeiro estado natural e vieram parar aqui sem direito de viver, e sabem como voltar ao seu estado natural. Por quê? Passaram a se conhecer através da cultura racional. Porque na cultura artificial, filosófica e científica, mantém os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Uma cultura feita por essas duas energias do chão, que estão com os livros de cultura na mão, conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como saíram daqui do seu verdadeiro estado natural e vieram parar aqui sem direito de viver, e sabem como voltar ao seu estado natural. Por quê? Passaram a se conhecer através da cultura racional. Porque na cultura artificial, filosófica e científica, mantém os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Uma cultura feita por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, que são duas máquinas de lapidação. E por serem duas máquinas de lapidação, todos são sofredores. Porque essas duas energias é a causa de todo o sofrimento da vida da matéria. Então é preciso que a pessoa passe a se conhecer
para saber o que devo de fazer para voltar ao seu estado natural. Porque quem vive desconhecido de si mesmo, vegeta. Porque o vegetal é que não sabe por que ele assim é. O vegetal vive desconhecido de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo, vegeta. Então é preciso e necessário que a pessoa se conheça para saber a causa. Daí chegou o fim da classe do animal racional. Porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. E tinha que chegar ao fim por evolução natural da natureza. Porque a natureza é assim. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que possa voltar para o seu estado natural. Porque todos os filhos do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, têm raciocínio. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. A energia elétrica e magnética são duas energias enfraquecidas, poluídas, degeneradas e deformadas. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe a causa dessa deformação. Não sabe o porquê todos assim são. Não sabem quem são. Não sabem de onde são. Não sabem de onde vieram nem para onde vão. Vivem todos numas trevas sem limite, por viverem desconhecidos de si mesmo e das causas de tudo que existe. Ninguém sabe dizer, antes de ser só o que era, por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém sabe dizer, antes de ser lua o que era, por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém sabe dizer, antes de ser estrela o que era, por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém sabe dizer, antes de ser terra o que era, antes de ser água o que era, antes de ser vegetal o que era. Tudo porque todos vivem desconhecidos de si mesmo. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar a humanidade para conhecer o terceiro milênio. Porque o pensamento nunca soube nada.
Os pensadores nunca souberam nada. E por isso não conhecem as suas origens e a origem dessas 7 partes do porquê todos assim são. Com o pensamento e a imaginação, sempre todos viveram em trevas. Quem vive em trevas, vive desconhecido de si mesmo. Então, para que todos passem a se conhecer, é preciso conhecer as causas de tudo isso que estão nos livros de cultura racional. As origens de tudo, dessas 7 partes do porquê nós assim somos, e da nossa verdadeira origem, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, em que lá todos são eternos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, que conhecem cultura racional, que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Que o raciocínio é um habitante do mundo racional, que é uma energia, que é a causa do raciocínio, e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E só quem pode desmaterializar é a cultura do raciocínio, a cultura racional. Que o raciocínio é um habitante do mundo racional, que é uma energia, que é a causa do raciocínio, e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E só quem pode desmaterializar é a cultura do raciocínio, a cultura racional. Depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. E antes de voltar ao seu estado natural, se despede do aparelho e o aparelho fica emocionado, porque sabe que já voltou para o seu estado natural de vida eterna. E por isso hoje todos têm necessidade de passarem a se conhecer, para conhecer as causas do porquê da existência de si mesmo nesse mundo. E por viverem desconhecido de si mesmo, ninguém sabe dizer o porquê que assim é.
o porquê todos assim são, de onde são, de onde vieram, para onde vão e para onde irão. Se não tiveram conhecimento de cultura racional. Eu penso que chega, né? Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Definitiva, porque está aí a cultura racional desmaterializando essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural. Para ver que aí está definida a situação do animal racional, que vivia desconhecido de si mesmo por ser um animal. De origem racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para desenvolver o seu raciocínio. Muitos colaborando com a fase racional, porque sabe que quem colabora com o mundo racional volta para o mundo racional. Terminou a fase do pensamento e ninguém sabia por quê. Hoje está aí a solução definida e definitiva do animal racional. Para ver que a solução da humanidade já chegou na Terra desde 1935. A solução definida e definitiva. E por isso a cultura racional já fez o seu jubileu. De ouro, por completar 50 anos, e que já vai a caminho de 51 anos. Para ver que a vida definida e definitiva. Uma salva de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia universal, que é o que essa roupa branca representa.
branco representa a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. Tudo que divide impera a discórdia. No pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia. Todos concordando com todos. Então tratem de desenvolver o seu raciocínio. Que eu sei que muitos estão fazendo por onde? Desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque querem ficar equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. Com o desenvolvimento do raciocínio, e ligados à energia racional, todos ficarão equilibrados, como tem uma infinidade de pessoas curadas de tóxicos e entorpecentes. Porque está estudando os livros de cultura racional, está se ligando à energia racional e desligado da energia elétrica e magnética, que é a causadora de todos os males da humanidade. E por isso todos são sofredores. Vão encontrar a solução da vida no desenvolvimento do raciocínio. Salve todos. Salvos porque estão estudando cultura racional. Todo estudante de cultura racional está salvo, porque está procurando voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Então, estão no caminho da verdadeira salvação. Eu vim do mundo racional, daqui, trazer essa mensagem para todos passarem a se conhecer e saber como voltar ao seu estado natural. Já vim com o raciocínio desenvolvido, porque se eu fosse filho aqui do chão, só pensava e imaginava. Mas eu vim daqui, do mundo racional, com o raciocínio já desenvolvido, trazer essa mensagem para a humanidade. Porque chegou a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da racionalização dos formos. Todos que colaboram com o mundo racional voltarão para o mundo racional.
porque estão colaborando com o seu verdadeiro mundo de origem. E voltarão às suas origens. Então, salvos